Jonas, o involuntário, porque é a palavra que mais traduz esse cidadão, esse irmão nosso, dentro do prisma cristão. Ele não era uma pessoa que se voluntariou, ele não era alguém de fácil tratamento. Eu queria embasar o texto, a palavra, e depois a gente vai tecer alguns comentários a respeito desse indivíduo. Jonas capítulo 3, versículo 1 a 6, vocês podem acompanhar aqui, tá? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Isso é Deus dizendo a Jonas. Porém, entretanto, contudo, portanto, todavia, conquanto. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor e fugir para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele vai para Tarsis, para longe da presença de um Deus onipresente. Tolice. Mas na concepção dele, ir para Tarsis, fugindo do núcleo da ação de Deus, que era Israel, ele estaria fugindo da presença de Deus. A propósito, Tarsis ficava a 954 quilômetros de onde ele estava. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio que estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Olhe, marinheiros experientes e gentios, e provavelmente ateus, muitos deles, temeram a tempestade. Isso quer dizer que não era qualquer tempestade, era a tempestade. Vamos lá. E clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar as cargas que estavam no navio. Engasguei. Para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Bem, Jonas dormia um profundo sono. Não é o primeiro que dorme em meio à tempestade. Tem uma outra pessoa que dormiu em meio à tempestade. Quem foi? Jesus. Mas esse dorme o sono da indolência. Esse dorme o sono do descaso. Esse dorme o sono da separação, da desistência. Era diferente do sono de Jesus. E o mestre do navio, chegando-se a ele, disse-lhe: que tens, dorminhoco? Até apelidou ele de dorminhoco. Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez, quem sabe, assim, ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Bem, deve estar ali algumas coisas a respeito de Jonas. Eu quero acompanhar com vocês, para a gente fazer percorrer aí, um conhecimento sobre o fato, sobre a região, a questão geográfica e a questão histórica, para depois Deus nos transmitir algo a respeito desse texto. Jonas nasceu em Gat-Hefer, uma aldeia fronteiriça no antigo Israel. Essa aldeia era mantida por uma vinicultura. Seu pai Amitai, era profeta e muito provavelmente vinicultor. Jonas viveu entre 787 a 747 a.C., sob o reinado de Jeroboão II. Nesse tempo, Israel vivia um caos político e vivia a miséria pelo domínio assírio. Bem, Tarsis era a capital da Síria.
Nínive era uma cidade grande, não era uma cidade pequena, uma cidade de grande influência, mas mais que influência, de muito poder. E quando a gente lê que Jonas era um profeta sem muita honra, era um profeta que tinha que talvez trabalhar para se manter, era um profeta que vivia sob um povo subjugado, a gente vai entendendo que ele era um revoltado contra o estado político que seu país vivia. Jonas certamente viveu toda a pobreza e frustração de um reino pagão que estava sob domínio assírio. Era um profeta revoltado contra seu próprio governo e que era conivente com as perversidades inimigas. Jeroboão II, era um rei muito perverso. A história dele é terrível. Se vocês lerem a história dele no livro dos reis, vocês vão ver que é uma história terrível, a história desse homem. Era um homem que se afastou de Deus, um homem que fez o povo sofrer, e Jonas servia a esse homem. Nínive, por sua vez, era a capital do reino da Síria. Os opressores de Israel eram os assírios. Nínive ficava à margem esquerda do rio Tigre, na Mesopotâmia. Nínive, cujo nome de significado era bela, está próxima da atual cidade de Mossul. Sade está aí? Sade, você nasceu em Nínive. Você é ninivita. Ok. Eu vou te fazer umas perguntas. Pode permanecer aí. Pode sentar. Eu te chamo na hora. Encontra-se próximo à cidade de Mossul. É uma cidade famosa lá. Já conversei com o Sade sobre isso. No norte do Iraque. E faz divisa com hoje a Síria. Na Bíblia, Jonas é enviado a Nínive para converter o seu povo e assim evitar a sua destruição. Bem, o que acontece? Mais tarde, o profeta Naum descreve a ruína de Nínive, que se deu no ano 612 a.C., 175 anos depois da morte de Jonas. Então, Nínive foi destruída, mas não foi no tempo de Jonas. Os assírios, tradicionalmente, um povo conquistador, cruel, passaram seis séculos sob domínio total e mais 9 séculos, dando 15 séculos ao todo, de conquistas e esplendor em toda a região. 15 séculos, 1.500 anos, vou falar uma coisa para vocês, é um domínio muito grande. Se vocês somarem o domínio que os Estados Unidos da América têm, vocês vão ver que está longe disso aqui. Então os assírios eram poderosos e permaneceram assim durante 1.500 anos. Um povo poderoso, um povo cruel, e alguns filmes épicos mostram um pouco disso aí. Bem, como curiosidade, só como curiosidade, tá bom? Só como curiosidade. O padre Antônio Vieira, um português, fundador do movimento jesuíta no Brasil, tem uma obra chamada O Sermão de Santo Antônio aos Peixes. E nessa obra, nesse artigo, o padre Antônio Vieira, ele escreve algo sobre Jonas. E eu vou ler aqui, ipsis literi, o que ele escreve na obra dele. Ele fala assim: os homens lançaram-no ao mar para ser comido dos peixes. E o peixe que o comeu levou às praias de Nínive e vomitou lá, para que lá pregasse e salvasse aqueles homens. Só que não. É uma obra literária muito respeitada no Brasil, porém equivocada. Por que equivocada? Saad, Nínive tem praia? Não, não fica no litoral, não? Tem o rio Tigre, né, que corta. Fica a 600 quilômetros da praia. Obrigado. Então, nós temos alguns mitos de que o peixe vomitou Jonas nas praias de Nínive. Não, não foi nas praias de Nínive. Nínive fica a 600 quilômetros do mar
Mediterrâneo. Não tem nada a ver com praia de Nínive, né? O milagre seria maior se o tal do peixe, que dizem ser baleia, tivesse vomitado ele lá no Rio Tigre. E aí uma baleia no Rio Tigre seria milagre maior ainda. Mas foi um equívoco que vem se arrastando durante muitos anos, isso que foi escrito a respeito. Bem, Jonas é considerado pelos teólogos o Pedro do Velho Testamento. E foi assim que tudo começou. Está lá em Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Amados, pedir isso para um homem que vivia dentro da opressão assíria, pedir isso para um homem que conhecia os problemas, os meandros políticos, sociais, e vivia o peso disso tudo, era como pedir para um judeu levar o evangelho, levar o judaísmo, por exemplo, até o Iraque. Eles são inimigos naturais. O único iraquiano que ama os judeus é o Saad. Você ama os judeus, né, Saad? Glória a Deus por isso. Os cristãos, claro, já entendem quem são os judeus. Agora, pedir isso é a mesma coisa de pedir para o Bolsonaro colocar o Lula como vice-presidente. É algo inconcebível. Inconcebível. Só que, quem pede? Deus. Até que ponto você está disposto a obedecer à vontade de Deus, mesmo contrariando tudo aquilo que você toma como valor na sua vida? Isaías andou 3 anos com as nádegas de fora. 3 anos Isaías andou com as nádegas de fora. Ridículo. Está na Bíblia. Isaías colocou o nome do filho dele. Qual o nome do filho de Isaías? Um prêmio para quem falar. O nome do filho de Isaías. Vão pesquisar, não vou contar para vocês não. Vocês vão pesquisar, ler Bíblia, vão ler Bíblia. Quero ver o primeiro que vai me ligar dizendo: pastor, é tal, ok? O nome do filho de Isaías, anotem aí. Então existem coisas da Bíblia que elas ultrapassam o limite daquilo que a gente toma por bom senso. Por que Deus faz isso? Não sei. Não sei por que Deus faz isso. Mas foi o que Deus fez com Jonas. Agora, só que quem falou foi Deus. Com bom senso ou mau senso, não existe questionamento. Quem falou para ser feito foi Deus. Havia no coração de Jonas uma convicção, mas que deveria ser quebrada, porque quem falou foi Deus. Talvez tenha pensado em deixar o desafio para Oséias e Amós, que eram os 2 profetas que eram contemporâneos dele. Mas Jonas resolveu ir para Tarsis, 953 quilômetros de Israel. Pela essa grande distância, já era um recado para Deus. Deus, o senhor fica aqui, eu vou para lá. Enquanto na tempestade os pagãos oravam, ansiando viver, pagãos orando, ansiando viver, Jonas dormia, ansiando morrer. Se distanciar de Deus. Olha o verso 6. O mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: por que você está dormindo, dormilco? Levanta e vai orar a Deus. Guarda o que eu vou falar para vocês. Um homem sem propósitos não produz fé, logo não produz oração.
Um homem que perde o propósito da vida é um homem que não ora. Isso é um recado a cada um de nós. Uma pessoa que não ora, ela está perdendo mais do que a falta da oração, ela está perdendo o propósito de vida. Quem nos dá propósito na vida é a oração. Por quê? A oração que te liga a Deus. Reparem que os valores de Jonas eram mais arraigados em seu coração do que a ordem de Deus. Olha aqui para mim, preste bem atenção, me acompanhe, não se perca não. É possível que a nossa religião fale mais alto do que Deus. É possível que você siga preceitos religiosos e convicções religiosas mais do que a voz do próprio Deus. Jonas estava entrando nesse engodo, era profeta, porém não orava, não buscava a presença de Deus. Enquanto a tempestade os pagãos oravam, ele se calava. Homens de Deus fora do propósito de Deus, preste atenção, homens de Deus fora do propósito de Deus trazem maldição aos que estão à sua volta. Homens de Deus que fogem de Deus são perigosos, são de relacionamento perigoso. Pessoas que estão fugindo de Deus, tomem cuidado com essas pessoas. De igual forma, uma igreja alheia ao propósito de Deus é instrumento de desgraça para a comunidade onde atua. Uma igreja que esteja fora do propósito de Deus, ela é pior do que a não igreja. Por quê? Porque ela está gerando no coração das pessoas um conformismo. E esse conformismo vai tirar muita gente do céu. Porque as pessoas pensam estar agradando a Deus. Meu filho, quando era pequeno, o Rubens, ele tinha umas expressões, ele falava assim, fazia alguma coisa e falava, meu filho, não faz isso. Aí penseira que fora. Penseira que fora quer dizer pensei que fosse. Né? Penseira que cesse. Tem muita gente que está desse jeito, penseira que fora, penseira que cesse. A pessoa está tão equivocada dentro da fé dela, porque a fé dela está agradando a religião dela. A palavra de Deus fala que no final dos dias, o amor se esfriaria de quase todos. O que Mateus quer dizer com isso? Ele quer dizer aquilo que nós temos aprendido aqui na Shalom. Nós temos aprendido aqui na Shalom que amor é fruto de bom relacionamento, porque amor é responsável. Não existe amor irresponsável para Deus. O amor, ele tem responsabilidade com o outro. Ora, se o amor é responsável e ele é fruto de um bom relacionamento, se não houver relacionamentos, vai acontecer o que com o amor? Morre, esfria. Vocês não podem se aproximar de ninguém, vocês não podem abraçar ninguém, vocês não podem cumprimentar ninguém. O que vocês acham que é isso? Amados, isso é uma guerra contra o que Deus pretende que nós façamos, amemos uns aos outros. De repente, cumprindo um, sem questionar, estamos descumprindo o outro. Nós temos que entender a quem nós devemos obedecer. Não estou dizendo agora para vocês, agora sai abraçando todo mundo se abraça, se beija. Não é isso não. Simplesmente, não sejam como ovelhas levadas ao matadouro, sem parar e questionar as coisas.
Hoje eu falei para um grupo de irmãos, quem pergunta como, trabalha para quem pergunta por quê. Perguntem por quê das coisas. Por quê? Por quê? Pastor, por quê? Por quê? É o porquê que vai te levar aos resultados, não é o como. O como é como você vai se conduzir durante os porquês da vida. Mas pergunte por quê. Por que Mateus está falando que no final dos tempos o amor se esfriaria? Porque os relacionamentos vão se esfriar. Nós estamos ficando rasos nos relacionamentos. Se minha netinha, 5 aninhos de idade, ganhou um celular, ela está perturbando meio mundo com esse celular. Fala baixinho para vocês aqui. Os pais colocaram o nome dos avós, claro, são os primeiros da lista. Os avós lá, né? Vovô, o que você está fazendo? 6 aninhos, 6. Vovô, o que você está fazendo? Onde o senhor está? Por que você não veio aqui ainda? O que você está comendo? Sabe? Essas de 5 em 5 minutos. Sabe? 5 em 5 minutos. Ela consegue percorrer todo mundo. Você também, né, Cláudia? Pois é. É tecnologia. 6 anos de idade com celular. Então, essa velocidade. Agora, só que tem uma coisa. Se eu perguntar para ela, quantos amigos você tem? Ela vai correr no celular e vai contar quantas pessoas tem listadas. Porque na concepção dela, amigo não é coisa para ser guardado do lado esquerdo do peito. Não é isso. Amigo é a lista dela. Sabe? A lista controlada. Amados, nós estamos rasos nos nossos relacionamentos. Pior que isso, estamos rasos nos relacionamentos horizontalizados e rasos nos relacionamentos verticalizados. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos já não significa aquilo que a Bíblia diz que significa. Quem está entendendo, diga amém. Então, é isso acontecendo aqui. De repente, Jonas questiona a vontade de Deus. Por quê? Porque pela religião de Jonas não era assim. Eu vou mostrar mais na frente. Deus está invertendo o processo. Na cabeça de Jonas funciona assim, ó. Israel é Israel de Deus. Deus abençoa Israel. Os outros são os outros. Que se dane os outros. É isso que está na cabeça de Jonas. Ele não conseguia conceber que o Deus dele, o Deus particular dele, o Deus dos nós, o Deus dos meus, possa abençoar eles e não nós. Tem gente que é assim. Deus só está na igreja dele. Deus só fala na igreja dele. Só lá no louvor da igreja dele que Deus canta, que Deus ouve o louvor. Só lá na palavra da igreja dele que Deus fala. Só lá na igreja dele que as pessoas sentem arrepio. Igreja nenhuma em Anápolis tem arrepio. Só aqui. Por quê? Porque Deus é nosso, não é deles. É isso que está no coração de Jonas. Eu ouvi... Assim, eu fiquei indignado com o que eu ouvi hoje, um casal de irmãos falando, não sei se eles estão aí, que havia um pastor levantando um clamor ou um jejum para que aquele ator, como é o nome dele? Paulo Gustavo, esse comediante, morresse. Peraí, que é isso? Que Deus é esse? Ah, não, mas ele não é dos nossos. Mas quem somos nós, quem são eles? Amados, todos somos nós. Todo homem somos nós. O Senhor Jesus morreu por todos nós. E quem somos nós para dizer quem somos nós e quem são eles? Então entendam que a igreja está ganhando um curso que não é o de Deus, é do evangelho da legalidade, é o evangelho da conivência, o evangelho da conveniência. É isso que está vivendo Jonas.
Cuidado com o Jonas que você coloca na sua vida. Cuidado com o Jonas que você casa com ele. Cuidado com o Jonas que você casa com ela. Cuidado com o Jonas que você congrega, que você trabalha, que você estuda com eles. Cuidado com esse Jonas, porque ele tem cara de religião, mas ele não está cumprindo a vontade de Deus. E ele é perigoso, ele traz tempestade, ele afunda o barco. Quem está entendendo, diga amém. E cuidado, porque de repente você está sendo esse Jonas. Será que nosso país está vivendo essa pandemia na proporção que vive pelo fato da igreja estar em fuga do propósito de Deus? A igreja se escondeu, queridos. Tem irmãos que até hoje não voltaram. Tem irmãos que eu tenho que estar atrás deles. E vocês vão saber do que eu estou falando aqui agora. Eu vou atrás desses irmãos. Acorda, irmão. Acorda, irmão. Vamos lá, você agora, meu irmão. Agora é você, meu irmão. Você está faltando ao culto, meu irmão. Meu irmão, vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Você está desanimando? O primeiro já está balançando. Ô, meu irmão, corre, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Você está quase caindo também. Vamos lá, meu irmão, de novo. Vamos lá, meu irmão, de novo. Ninguém aguenta isso, queridos. Ninguém aguenta roda-prato. Cadê os irmãos? A pandemia. Pandemia do inferno, que pandemia! Mas ela existe, pastor, negacionismo. Amados, não é isso, não é isso. É ter discernimento para enfrentá-la, é ter discernimento. Vocês não podem abrir mão da fé em função de pandemia alguma nesse mundo. Não podem. E a fé vem pelo ouvir. Tem gente morrendo em casa, não é de Covid não, é morrendo espiritualmente. O que a Covid pode fazer é tirar a vida terrena, o que isso pode fazer é tirar a vida eterna. O que é mais perigoso? Quem está entendendo, diga amém. Cuidado com esse Jonas, uma igreja que como Jonas, ora menos que muitos pagãos, que estão no mesmo barco, chamado vida. Jonas não orou quando decidiu, para decidir o que fazer. Ele não orou para decidir o que fazer. Ele está ali, ó. Jonas não orou para decidir o que fazer. Senhor, quer que eu vá a Nínive? Senhor, no meu coração, os ninivitas, os assírios estão acabando conosco, Senhor. Como é que o Senhor quer que eu vá lá e estenda a tua misericórdia para eles? Deus, eu não estou entendendo isso, Deus. O Senhor está tendo misericórdia dos assírios que estão nos destruindo. Senhor, o Senhor quer que eu vá lá e ofereça misericórdia do meu Deus para eles. E o teu povo, Deus, o que isso está fazendo? Pergunte por quê. Jonas não fez isso. Jonas não orou quando a tempestade veio. Jonas não orou quando todos oraram. Jonas não orou quando teve que colocar a verdade para fora. Jonas não orou quando os marinheiros se dispuseram a remar e voltar, enquanto ele ficou olhando. Jonas não orou quando todos tentavam evitar jogá-lo ao mar. Não queriam jogar Jonas ao mar. Eles ficaram questionando Deus. Deus, vamos jogar esse homem ao mar. Eles não queriam fazê-lo. Jonas não orou quando foi engolido pelo peixe. Jonas não orou. E quando eu falo desse peixe, queridos, é uma outra questão. Foi a baleia. Era uma baleia. Amados, não me importa se era uma baleia ou uma sardinha. Não me importa, sinceramente. Falar que Jonas foi engolido pelo peixe e sobreviveu, eu creio que é a Bíblia que está dizendo. Se dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu também acreditaria do mesmo jeito. Então, esse é o de menos. É o de menos. Particularmente, creio ter sido uma baleia azul, porque é a única que caberia um homem inteiro entrando na goela dela lá e depois saindo sem morrer. Então ele começa a orar no terceiro dia. Interessante esse fato. Mateus capítulo 12, versículo 38, fala assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti.
E Jesus responde: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra, sepultado. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Amados, tremendo isso aqui, porque Deus teve tanta misericórdia do povo, que mandou Jonas como mandou Jesus. Como ele mandou Jesus, ele mandou Jonas, só que Jonas não era Jesus. Só que Jonas não se submeteu. Jesus vai ao Getsêmani e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porém, aí o porém de Jesus é diferente. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se é para ir a Nínive, Senhor, eu vou a Nínive. Se é para ir aonde for, eu vou aonde for. Eu faço o que tu quiseres. Esse sim, esse Jesus sim, é para se ter do lado. E não Jonas. Um desistido. Ninguém se manifestaria em arrependimento se Jonas vivesse no tempo de Jesus. Porque Jonas não cumpriu o que ele fazia, não coincidia com o que ele falava. Olha a oração de Jonas, no 3º dia dentro do peixe. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aí sim subiu a minha oração. Muitas vezes, amados, nós temos feito parte dos problemas como igreja, ao invés da solução como igreja. A igreja do Senhor Jesus muitas vezes tem sido mais problema do que solução. Guardem isso no coração de vocês. E eu não digo isso especificamente para vocês, mas para que vocês saibam. Porque afinal vocês estão aqui. Mas a igreja do Senhor está escondida. A igreja de Jesus, nessa hora, está na frente da televisão, porque ela não transmite Covid. Está na frente de um computador, porque não transmite Covid. Está até no churrasquinho, que não transmite Covid. Nem mercado também transmite Covid, nem farmácia, nem banco. Transmite Covid é a igreja. Igreja transmite Covid. Mas é o Jonas desse século. Nós precisamos acordar para isso. Oração é a única e suficiente resposta da alma em crise ao Deus que busca restaurá-la. Deus busca te restaurar. Assim como ele fez com Jonas, ele busca te restaurar. Você vai ser esperado e ser engolido pelo peixe? Ou você vai entender que o projeto de Deus é maior que o seu projeto? Se há dúvida no teu coração, ore. A oração é a única e suficiente resposta para você. O que Jonas mais queria era justiça humana. O que Deus mais queria era misericórdia divina. Amados, quantos de nós usamos o evangelho? Às vezes, quem tem evangelho, mas muitos, e a grande maioria, usa a religião para aplicar no mundo a nossa justiça. Você fala para a pessoa assim: fulano, vai lá na igreja. E o fulano não vem. Aí você fica sabendo que o fulano está numa festa. Aí você começa a orar: Deus, tomara, em nome de Jesus, que acabe luz naquela festa. Tomara que esteja azedo o vinho. Tomara que o chopp esteja quente. Tomara que a comida esteja fria. Tomara que aconteça alguma coisa. Porque ele não veio para a igreja. E ele tem que prender. Isso é o que é? Tua justiça, querido.
Isso é a tua justiça, a justiça de Jonas. Eu não vou para Nínive, eu não vou falar do meu Deus lá, levar o meu Deus para lá, meu Deus é meu, o meu Deus é meu. Eu não vou dar o meu Deus para eles. Eu vou chegar num texto aqui, vou me antecipar a ele, em que Jonas profetiza sobre Jeroboão vitória. Jeroboão, um perverso, um sanguinário, um cruel, um homem que não tinha compromisso algum com Deus. Aí chama Jonas, honra Jonas como profeta, porque Jonas era filho do profeta, mas Jonas vai como profeta, e Jonas levanta a mão e fala: meu rei. Jonas era baiano, falou: meu rei, ó meu rei, Deus está profetizando sobre você vitória. Você vai expandir seu reino, você vai fortalecer seu reino, e Deus vai te abençoar. Deus não falou nada disso. Deus não falou nada disso. Mas Jonas estava sendo aquele profeta que é pago para ser profeta. Não existe isso, não? Existe, Júnior? O Júnior sabe que existe. Tem uma profeta que passa no comércio dele lá, uma vez por semana, e fala: você quer que eu faça uma oração por você? É mais ou menos assim, é R$100 a oração. Mas se você quiser só metade da bênção, eu dou um desconto, R$50, tá bom, tá tudo certinho. Toda semana, né, Júnior? Agora, o perigoso é o que é, que se você não contratar ela para orar, ela sai descomungando. Ela sai dizendo: Senhor, fecha esse comércio aqui, fecha, porque esse povo não está pensando em ti, não está querendo a tua presença, ele não quer a tua interferência, Senhor, então fecha isso aqui. Aí vai para o próximo comércio. Aí o próximo comerciante está apavorado, desesperado: não, eu te dou R$100, tá? Então vou orar. Deus manda te dizer: eis que eu digo, eis que eu te falo, abrirás, depois sairás, levantarás, subirás, e sai profetizando. Espera, isso é Jonas. É aquele que é conveniente, aquele que age e fecha a Deus na conveniência dele, não na de Deus. Será que o nosso evangelho não tem sido um evangelho religioso que manipula os resultados de acordo com o nosso parecer? É o que Jonas estava fazendo. Só oramos em favor de nós mesmos, de nossas razões, de nossas necessidades, de nossos interesses pessoais. Imagine se perderemos tempo orando pelos nossos inimigos, ou até mesmo pensaremos em ir pregar o evangelho para eles. Imagine se eles aceitarem Jesus, os nossos inimigos. Imagine, nós vamos ter que chamar eles de irmãos. E se eles vierem para a igreja de Shalom? Caramba, nós vamos ter que conviver com eles aqui. Que evangelho é esse, queridos? Eu fiz uma anotação aqui que eu vou ler para vocês. Eu fico espantado algumas vezes. Olha, quem tem orado para que o Lula se converta? Quem será que está orando pelo Lula aí? Companheiro. Quem? E se ele se converter? Ele vai virar cristão ou a igreja vai virar PT? Isso da música, hein? Rimou. Quem é mais forte nas suas convicções? Quem é mais forte em seus ideais? Tem muita gente mandando Lula para o inferno, só que o inferno pode ser aqui, cuidado. Nós precisamos saber e ter direção da oração. Vocês sabem qual era a última esperança de Jonas enquanto fazia o que Deus queria e o que ele repudiava? Ele está ali. Que os ninivitas se arrependessem de terem se arrependido. Era a grande esperança de Jonas. Que os ninivitas se arrependessem de terem se arrependido.
Porque os ninivitas se arrependeram, e vocês conhecem a história, foi algo lindo, tremendo, a ação do Espírito Santo de Deus, um convencimento tal, que não havia um sequer que pudesse questionar o convencimento espiritual, e não foi pelo coração de Jonas. Então preste atenção, queridos, olha o que eu vou falar para vocês. Se Deus um dia usou uma mula para falar, Ele pode usar um Jonas. Uma pessoa que não tem o coração na obra, uma pessoa que não tem o coração no propósito, mas Deus queria usar a boca dele e acabou. Porque Deus podia ter dito: sai Jonas, vai, vem Amós, deixa eu usar você, Jonas, vai para Nínive, vai para onde você quiser, Jonas, menos para o inferno. Deus não ia mandar Jonas para o inferno, mas vai para onde você quiser. Aí usava um outro profeta, mas não, Deus fez questão de usar Jonas, para ensinar para Jonas e para ensinar para nós. Para nós entendermos isso. O apelo final de Deus a Jonas, ele se repete à igreja nos dias de hoje. É no sentido que ele recupere a possibilidade da compaixão e da misericórdia. Preste atenção nisso que eu vou falar agora. Deus requer da igreja que a igreja recupere o poder da compaixão e da misericórdia. Deus requer da igreja que a igreja recupere o poder da compaixão e da misericórdia. Nós precisamos acordar, queridos. Nós precisamos acordar. Tem parentes de vocês indo para o inferno. Tem parentes de vocês que, se pegar Covid hoje, vão para o inferno. Por falta de um evangelho que os alcance. Por falta da misericórdia. Por falta da compaixão. Deus está nos dizendo nesses dias que a única forma dessa geração fazer história, a única forma dessa geração, a geração do Covid, fazer história, é colocando a causa da salvação do homem acima da causa do interesse do homem. Nós não podemos colocar a causa do interesse do homem acima da causa da salvação do homem. A maior causa que essa geração tem para defender é a salvação dela própria. Mas a igreja está escondida. A igreja está retraída. A igreja está covardemente dentro de sua casa. Eu não estou dizendo para você que você deve sair para desobedecer o governo. Não, não é isso não. Mas é que você não deve se privar de pregar o evangelho, custe o que custar. A tendência dos próximos anos é a luta do poder ideológico. Grave o que eu estou falando para vocês. Vocês vão entender lá adiante. O homem está ficando cada vez mais estranho para si mesmo. Deus quer encher o céu de ex-estranhos, de ex-bandidos, de ex-drogados. Mas para isso ele tem que usar a ex-igreja. Usar aqueles princípios que essa geração tem deixado para trás. Nós precisamos desse entendimento. Todos seremos inseridos em partidários, em partidarismos ideológicos. É uma guerra inevitável que vem aí pela frente. Mas o partido de Deus, da salvação do homem, ele está acima de qualquer ideologia. Está acima de qualquer propósito político. Está acima de qualquer força. Porque ele é a razão da nossa vida. O senso de justiça de Jonas estava contaminado por seus interesses. Tem duas características na vida de Jonas, da justiça de Jonas, que eu quero concluir com elas. Primeiro, senso de justiça. O mesmo senso de justiça que a igreja de hoje tem.
Como é que é o pensamento do senso de justiça de Jonas? Deus tem que ser mal para com os que eu acho que não devem ser ajudados. Quem não pertence ao meu povo não merece o meu Deus. Amados, o povo não é nosso. O povo a que se refere a palavra é o povo de Deus. Há um pertencimento. Há um pertencimento. Na realidade, nós não temos nada. Hoje, nós tivemos um café maravilhoso com os novos membros, com os irmãos que estão chegando. Queria que esses irmãos ficassem de pé, por favor. Todos que estiveram no café da manhã hoje. Olha que maravilha. Vão lá. Isso. Todos esses irmãos aí e tantos outros tiveram. Tivemos quase 40 pessoas hoje no nosso café da manhã. Vocês são muito bem-vindos. Estão sentados, aplaudos, estão de pé. Vocês são muito bem-vindos, em nome de Jesus. É esse aplausinho aí, esse aplausinho, tem certeza? Vamos com força, com convicção. Aê, glória a Deus. Deus os abençoe. Amém? Podem se sentar. Deus abençoe vocês. Eu dizia que eu comentei com o irmão hoje, o irmão falou assim, não, eu sou o fulano, essa é a minha esposa, esses são os meus filhos. Aí eu ri, porque a esposa dele foi falar assim, eu sou a esposa dele, esses aqui são os filhos dele. Na realidade, nós temos esse pertencimento mesmo, né? Isso é meu, isso é meu, isso é meu. E nós fazemos isso com Deus e com o povo dele. O povo é de Deus, não é nosso. A justiça é a de Deus, não é nossa. Não é nossa. A igreja se acostumou a apontar com o dedo em riste para as pessoas e acusar as pessoas. É errado isso. Nós não fomos chamados a sermos juízes de ninguém. Nem do rapaz que está lá morrendo com Covid, por ser homossexual, estão falando que tem... Queridos, que bobagem é essa? Que bobagem é essa? O nosso Jesus é Jesus de todos. De todos. E o fato dele ter um desvio comportamental, segundo a palavra de Deus, não isenta ele da misericórdia de Deus. Nunca. Nunca. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele transcende qualquer tipo de impedimento. Qualquer tipo de impedimento. Não existe pecado desse mundo. Não existe pecado desse mundo que impeça de uma pessoa ser salva, se ela quiser ser salva. Não existe impedimento. Então esse senso de justiça que a igreja tem ganho, não é de Deus, queridos. É de Jonas. Esse senso de eu não vou levar o meu Deus para os assírios. Isso não é nosso. Isso não é da igreja do Senhor Jesus. Essa justiça não nos pertence. Segundo o senso de justiça, Deus tem que ser bom para com os que eu acho que devem ser ajudados. Quem pertence ao meu povo, mesmo que seja errado, é meu povo. Não é assim. Não é assim. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz asepsia nas pessoas. Mas não faz acepção nas pessoas. O que Deus aplica sobre a nossa vida é a graça dele. É a misericórdia dele. E essa graça e misericórdia, amados, nós somos os instrumentos dela. Nós somos. Deus nos ama pela eleição. Nós somos eleitos de Deus. A eleição dele por nós representa a grande e total misericórdia dele sobre o homem. Nos elegeu para fazermos a obra que ele determinou. Não importa se você concorda com o evangelho, se você gosta de evangelizar, se você gosta das pessoas, mas se elas são alvo do amor de Deus, você será um instrumento do amor de Deus. Então, não esperneie o jus esperneandes, não cabe aqui não. Não faça como Jonas, não.
Se Deus quer e pronto. Se prontifique, seja leve, seja gracioso, seja amoroso. Aquilo que a pastora Cristina falou hoje no café sobre o amor, que coisa tremenda foi aquilo. Nós precisamos aprender isso, queridos. É pelo amor. Deus nos ama pela eleição, Deus nos ama através da criação. Amados, o peixe não fez mal nenhum para Jonas. Era um monstro, certamente que era um monstro. Uma baleia azul, ela chega a medir 68 metros. Imagina, gente, 68 metros de animal. Essa igreja tem 40, é mais 28. Mais 28. Visualize um animal desse tamanho. Visualize um animal desse tamanho. Olha que monstro. É um pré-histórico. Só que esse monstro não fez mal para Jonas. Esse monstro apenas se submeteu à vontade de um Deus que Jonas não se submeteu. Porque se o peixe tivesse desobedecido a Deus, Deus teria feito Jonas engolir o peixe, para levar o peixe para onde ele quisesse. Um Deus que sabe o que tem dentro de um peixe. Lembra dessa palavra? Quando Pedro falou assim, vai lá, pesca o peixe. Pesca o peixe. E Jesus abre o peixe. E tem uma moeda que é a didracma, que servia para imposto de 2 pessoas. Uma didracma, uma moeda grega que nem circulava naquela região, onde o peixe foi encontrar uma didracma para engolir. Me diz, amados, me diz. E como é que acha esse peixe no meio de milhões de peixes, no grande lago de Genezaré, de 28 por 13 quilômetros? Como é que você acha um peixe que engoliu uma didracma? Um Deus que sabe o que está dentro de um peixe, sabe o que está dentro do homem. É esse o nosso Deus. Um Deus que coloca no ventre de um peixe um desobediente, para pela misericórdia alcançar a sua vida.